neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Que doce paz em minha alma se faz quando estou orando ao Senhor. Sinto bem junto a mim nesse lindo jardim a presença do meu Salvador. Canto meu coração uma linda canção que transborda em glória, aleluia. Quem me dera ficar para sempre assim, com Jesus neste lindo jardim. Se eu tivesse a palavra capaz de explicar quão grandioso é o amor de Deus, só provando o maná é que podes vibrar. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Oh, que doce paz em minha alma se faz quando estou orando ao Senhor. Sinto bem junto a mim neste lindo jardim a presença do meu Salvador. Canto meu coração uma linda canção que transborda em glória, aleluia. Quem me dera ficar para sempre
uma resposta para uma pergunta que vem de controvérsia em controvérsia há muito tempo. Qual é a evidência real do batismo com o Espírito Santo? O homem incrédulo prefere buscar um momento de encarnação de espíritos em pessoas vivas, que são chamadas de médiuns, para obterem respostas de seus problemas, orientações diversas para uma vida tão simples, tão comum como a nossa, porém, com um tempo para uma decisão tão grande como temos. Se de fato as pessoas congregassem sob a palavra de Deus, num só corpo, num só espírito, buscassem o Espírito Santo de Deus, que é uma dádiva, é o dom perfeito de Deus, é o dom inefável do Senhor para a sua igreja, para os seus membros individualmente, então não estaríamos buscando respostas em terceiros sobre vários métodos, como seja a encarnação de um espírito, a suposta encarnação de um espírito de pessoa que já morreu, vindo falar conosco através de um médium. Não. Na Bíblia nós não encontramos tal regra como filhos de Deus. Cada um por si deveria receber o espírito de um que morreu na verdade, mas que ressuscitou dentre os mortos. Foi glorificado, foi ao Pai. Este é o Espírito de Jesus Cristo. A pessoa recebendo o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, ela tem, acima de toda a orientação que ela precisa aqui na Terra, ela tem o Consolador para enfrentar todas as lutas que, por certo, são inevitáveis a todos os homens, a todas as mulheres, a todo ser humano aqui na Terra. Então já constatamos que isto não é para terceiros, também não é simplesmente para um profeta de Deus, como aconteceu nesta era, Deus se encarnar através de seu Espírito Santo, com todos os dons de Deus, com todos os atributos, inclusive da palavra falada em um homem chamado William Branham. Homem como eu, como você, ele não é Cristo. Ele disse: se você me chama de Cristo, você faz de mim um falso. Mas, por outro lado, Cristo está nele. Cristo veio nele a ponto de discernir os segredos dos corações, os pensamentos, e ressuscitar mais mortos do que o próprio Jesus quando estava aqui na terra. Curas maravilhosas, câncer
paralisia, sem precisar de dinheiro para tal fim. Ele sempre dispensou o dinheiro. Ele nunca quis o dinheiro para tal fim. Ele nunca foi comissionado a fazer uma grande obra que tivesse tão grande despesa a ponto de sobrecarregar o povo. Mas o que eu quero dizer, ouvintes amados, é que mesmo assim o Espírito Santo não foi somente para ele. Ele veio, na verdade, nesse poder tremendo, mas ele próprio disse, foi um homem ungido, agora é um povo ungido. Agora não é um homem ali, mas agora é um povo. Agora é a dona de casa lá na sua cozinha, lá no seu trono, no seu lar. Agora é a moça, é o moço, é a criança individualmente, é o pai de família, sendo cheio desse espírito orientador, consolador, que é o Espírito Santo. Mas agora vem a pergunta de muitos que concordam que isto é verdade e buscam o Espírito Santo. Mas qual é o sinal que eu tenho o Espírito Santo? Qual é a evidência de que eu recebi o Espírito Santo? Ouvintes, creiam nisto. Creiam nisto de coração. A pessoa, quando tem o Espírito Santo, ela não procura, ela não faz tal pergunta. Isso é como uma mulher que tem a criança dentro de si. Ela não vai perguntar se ela está grávida, se ela está gestante. Aquela criança já tem tomado forma e aqueles músculos já têm até se movimentado dentro dela. E está tomando forma a cada dia. Então ela não precisa discutir que tem ou não o Espírito Santo. Ela não precisa levar os outros a crerem que ela tem o Espírito Santo. Não. A mulher que está gestante não precisa levar, discutir, perguntar, você crê que eu tenho uma criança em mim? Não. A própria forma de seu corpo testifica daquilo. A sua vida testifica de que você tem o Espírito de Cristo. Paulo disse, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. A sua vida mostra a justiça de Deus. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Não é o Espírito do terceiro, do fulano que morreu 100 anos atrás, não é o Espírito da minha avó, do meu avô, ou de quem quer que seja. Diz, o Espírito de Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. E essa morte do corpo é justamente esta. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava, prostituía, não o faz mais. Esse é o novo nascimento. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, não somente dando satisfação à exigência da carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Olha o sinal de quem tem o Espírito Santo. Não é por enrolar a língua apenas, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de quem?
de algum grande religioso espiritualista? Não, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você deve ser guiado pelo Espírito de Deus, que não depende de nenhuma reunião especial para falar a você. Aí na sua cozinha, no posto do seu dever, no volante do carro, em plena avenida, Deus está falando com aqueles que têm o Espírito Santo, que são guiados pelo Espírito Santo. O estado do mundo, mostrando o estado das mulheres, dos homens. O Espírito de Deus está sempre mostrando que o fim está às portas e animando a esses filhos continuarem à frente como filhos. Esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Você não chama Deus de bom Pai como para escapar de suas culpas, de seus erros, de seus pecados, dizendo Deus é um bom Pai. Esse Abba, Pai, é porque você tem de fato sido gerado de novo pelo Espírito Santo. Você fala com o direito de paternidade. Há uma filiação que testifica disto, no caráter, na forma de vida, na maneira de viver. Isso é batismo do Espírito Santo. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Condição, se nós somos filhos, somos também herdeiros, conhecemos a nossa herança que está acima de qualquer privilégio, de qualquer honra, de qualquer fama, de qualquer memória, de qualquer posição aqui por 80 anos de idade. Temos pela frente 3 anos e meio de bodas do Cordeiro. Temos pela frente o milênio. Temos pela frente, depois do julgamento do trono branco, a eternidade, eternidade de eternidade de eternidade, herdando todo o poder dos céus, herdando todo o poder da terra, sem ter mais que lutar contra mal algum, porque todo mal foi extinguido de toda a face do universo. Quereis saber qual é o sinal do batismo do Espírito Santo? O profeta diz: quando você está cheio do Espírito, você anda, você vive, você olha, você é guiado pelo Espírito. E aqui está um dos melhores sinais que conheço do batismo do Espírito Santo. É que você fica inteiramente apaixonado por Cristo e crê na palavra que Ele diz ser ela a verdade. O que adianta você falar línguas estranhas e depois torcer Atos dos Apóstolos 2, versículo 38 em diante? Torcer dizendo que o batismo em nome de Jesus Cristo foi para os judeus, para eles crerem em Jesus Cristo. Os gentios também não tinham de crer em Jesus Cristo. Quer dizer que então houve 2 batismos
Pedro batizou aquele povo em nome do Senhor Jesus Cristo e depois tornou a apanhá-los para batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usando os títulos. Se você tivesse, na verdade, o batismo real do Espírito Santo, você creria em toda a palavra de Deus e pediria hoje mesmo o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque você não vê outra forma de batismo. Estou falando do primeiro passo, estou falando do dandá, do bebê em Cristo. Estou falando de rudimentos ainda. Mas se não podemos ter revelação nem de rudimentos, quanto mais dos trovões do Apocalipse, quanto mais das coisas profundas, se não sabemos nem o abecedário, o que queremos saber de álgebra e outras coisas? Mas aqui está, você fica apaixonado por Cristo, o mundo vê Cristo em você. O mundo tem que ver Cristo em você. Tem que ver Cristo em você como o mundo viu Cristo. Como o mundo olhou para Cristo, com desprezo, na verdade. Mas ele vê Cristo, porque eles testificaram, dizendo: nós não vos condenamos, nós não te condenamos por causa das obras. Isto era, eles estavam testificando que as obras de Cristo eram de fato obras de Deus. E eles dizem: nós não condenamos essa gente por causa da vida que eles têm, porque eles têm uma vida correta, mas é por causa da doutrina, é por causa do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, é porque ele diz que é filho de Deus, porque ele se faz Deus. Olha, a coisa está se repetindo. Pode o mundo ver Cristo em ti? Só por Jesus, pois ele voltou para a glória do além. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ouvintes, Deus os abençoe sob esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero, ó Deus, ser cristão. De coração, de coração. Quero, ó Deus, ser cristão. De coração, De coração, de coração. Quero, ó Deus, ser cristão. De coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde. de coração, de coração. Quero, ó Deus,
parecer com Cristo. De coração, de coração. Quero parecer com Cristo. De coração, De coração, de coração, quero parecer com Cristo. De coração. com Jesus eu quero andar, com Jesus aqui viver. A Jesus sempre agradar, a Jesus servir e obedecer. Quero andar com meu Jesus, cada dia em meu viver. Quero andar em sua luz e servi-lo sempre com prazer. Com Jesus eu quero andar, com Jesus aqui viver. A Jesus sempre agradar, a Jesus servir e obedecer. Quero honrar a meu Jesus, cada dia em meu viver. Quero amar sempre a Jesus, quero a Ele sempre dar prazer. Com Jesus eu quero andar, com Jesus aqui viver. A Jesus sempre agradar, a Jesus servir e obedecer. Em Jesus eu tenho paz.